Olá, meus queridos amigos e amigas, que bom poder ter mais esse encontro com vocês, mesmo que de forma virtual. Vamos continuar nos cuidando e pedindo sempre a proteção do mais alto, para que brevemente os nossos encontros possam ser presenciais. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o epílogo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Cidufo. E nesse artigo, esse finalzinho desse livro, nós temos a seguinte pergunta: em que ponto da evolução nos encontramos? E é sobre esse tema que nós é a nossa proposta de reflexão para esse encontro. Vamos parar de pensar, em que ponto da evolução nos encontramos, em que ponto da evolução eu me encontro. Nós precisamos refletir sobre isso. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 10, nós temos uma mensagem de Hahnemann, Samuel Hahnemann, e essa mensagem ele deu em 1863, lá na cidade de Paris. Então, Hahnemann diz o seguinte nessa mensagem: segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a própria natureza, o homem se acha dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiria muita perseverança para serem extirpados esses defeitos. Então essa mensagem do Hahnemann e a irmã Cidufo pega como diretriz para o seu livro, o seu comentário. E daí vem o Espiritismo como uma resposta do alto em favor da humanidade desnorteada. O Espiritismo nos dá um norte, ele é essa bússola para que a gente consiga caminhar de uma maneira correta. Ele esclarece de onde viemos, para onde nós vamos e o que nós fazemos aqui na Terra. E sem dúvida, então, doutrina espírita é aquele facho de luz que faltava aos raciocínios do homem materialista, aquele homem que não acredita em nada. Ele vai se preocupar com o quê? Por que eu vou me reformar se tudo vai terminar? O Espiritismo não, o Espiritismo é esse norte. Não, você continua, não é? Então, mas para inúmeros adeptos, ele não ultrapassa a condição de princípios universais, princípios esses que têm pouca utilidade para o encontro das respostas para as questões que nós elencamos aqui, O que significa no íntimo da alma de cada um essas indagações acima mencionadas? De onde eu vim, o que eu faço aqui, para onde que eu vou, qual será o meu futuro, Se nós perguntarmos a um aprendiz espírita, mesmo que ele tenha já uma certa vivência doutrinária, se ele tem noções claras sobre a origem da sua reencarnação, se indagarmos se conhece os objetivos essenciais da sua meta reencarnatória, ou mesmo se consultarmos esse aprendiz espírita, sobre o que o espera depois do desencarne, quase sempre nós vamos ouvir umas respostas meio que evasivas, próprias da infância espiritual que ainda assinala a nossa caminhada rumo à maturidade. Nós estamos na infância espiritual, nós estamos começando a aprender, Tem muito chão, muito caminho para que a gente atinja essa maturidade. Então, olha, de onde viemos, para onde nós vamos, a razão da nossa vida no corpo, quase sempre são informações, mas sem muita profundidade. E nós salientamos também que nem sempre conhecer os fundamentos filosóficos significa conscientização. Às vezes nós decoramos o livro todinho, nós sabemos todos os princípios, como nós dizemos, de cor e salteado, mas nós não nos conscientizamos de seguir aqueles conceitos, aqueles fundamentos filosóficos. Então, conhecer é diferente de já ter consciência daquilo, Então, compete para nós agora construir aquele caminho pessoal de espiritualização. Cada um tem o seu tempo, Proceder à aquisição das vivências mais sadias possíveis e estritamente individuais,
Não adianta eu querer me apegar ao outro ou que o outro se apegue a mim para ter essa conscientização, para dar esse passo à frente. Não, são vivências, são conquistas estritamente individuais, cada um no seu tempo, cada um no seu degrau, né? Nós conhecemos as bases filosóficas já. O que nos falta é lidar com elas, é saber filosofar. O que nos falta é aprender a pensar, né, para nos tornarmos agentes transformadores. Nós conhecemos, mas nós estamos aplicando, nós aprendemos a pensar, né? Esmiuçamos aquele raciocínio para que ele se integre ao nosso comportamento e a gente seja realmente esse agente transformador da nossa história primeiro, para depois refletir tudo isso na sociedade. Então, inúmeras pessoas, elas tomadas de ilusão, tomadas de personalismo, e nós vemos muito dessas pessoas, não é? Tomadas de ilusão, tomadas de personalismo, elas acreditam serem depositárias de virtude e grandeza, tão somente porque possuem alguns chavões espíritas, como nós chamamos, né? Para todas as questões pertinentes aos problemas humanos. Ah, isso é por causa disso, isso é por causa disso. Então essas pessoas são personalistas, né? Utilizando-se de termos ou de conceitos como reencarnação, mediunidade e todo o conjunto de fundamentos filosóficos do espiritismo, né? Essas pessoas, elas se colocam como que decifradores dos enigmas da vida alheia. Elas têm resposta para tudo, não é? Para a vida alheia, né? Ah, isso é por causa da reencarnação, aquela resposta que nós vemos assim quase clássica, né? Isso é karma, não é? Então, são decifradores dos enigmas da vida alheia, mas eles não possuem ainda esclarecimento suficiente para colocar aquela edificação pessoal mais acima, não é? Falam para os outros, mas não empregam para si. Por quê? Falta a conscientização. Então, renovação, que a gente mude, né, de uma condição para uma condição melhor, renovação é um trabalho lento, não se faz do dia para a noite, não. É um trabalho lento, um trabalho progressivo e, muito embora, né, um grande número de aprendizes espíritas assaltados por ilusões tem favorecido a morosidade ou estacionamento em desfavor de si mesmo. Então eles são mais devagar, morosos, estacionam no meio do caminho, né? Isso daí é um desfavor para eles mesmos. Então, muitas crenças desprovidas de bom senso, desprovidas de vigilância, crenças essas nascidas de raciocínios confusos, conturbados, têm servido de obstáculo a esse trabalho, a esse serviço transformador, não é? Uns, por um lado, eles querem caminhar mais rápido do que podem, né? Tem toda a pressa do mundo. Outros desacreditam que podem superar a si mesmos. E nós encontramos as pessoas que querem ir mais rápido, né, do que podem. Tudo tem o seu tempo. E outros, eles desacreditam que podem superar a si mesmos, né, se acham incapazes, desanimados, não é? Então esses últimos, os que deixaram de acreditar em si mesmos, são aqueles que Samuel Hahnemann, lá no comecinho da nossa fala, né, ele situa, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a própria natureza, o homem então se julga dispensado de qualquer esforço para corrigir os seus defeitos, em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Então, se ele não se vê em condições, ele acha que ele não tem obrigação de fazer, não tem obrigação de tentar, de corrigir, né? Porque aqueles defeitos, ele se compraz, ele gosta, ele está naquela fase ainda que ele gosta daquilo. Então ele não faz o mínimo esforço para que haja esse progresso, para que haja essa mudança. Então crenças assim enfermiças têm tomado conta da mente, da vida mental de muitas criaturas que se permitem acreditar que não são capazes de vencer.
Então ela coloca isso na mente dela, eu sou incapaz, e não procura ir para frente. Então é um desculpismo isso daí, né? Nós chamamos de desculpa para não fazer o que é certo, o que é melhor, né? Então é assim que nós ouvimos com bastante frequência frases, expressões de derrotismo que traduzem a desesperança, o desânimo em muitos corações. Nós ouvimos frases do tipo, olha, eu estou cansado da vida, não posso mais caminhar, preciso de um tempo, ou não possuo qualidades suficientes para operar a minha renovação, ou quem sou eu para chegar a esse ponto da evolução? Você é um filho de Deus com todas as condições, não é? Ou não dou conta de seguir essas propostas, sem ao menos tentar, sem ao menos procurar entender essa proposta e a que ela leva, não é? E outras tantas falhas semelhantes que desfilam, né, através do desculpismo, são sinais assim bem claros, são sinais bem evidentes daquelas pessoas que optaram ou estão prestes a optar pelos caminhos mais largos da vida. Elas não querem um caminho estreito, o caminho da renovação, da mudança, da melhora. Esse caminho estreito dá trabalho, nós temos que ter renúncia, né? Então as pessoas que geralmente colocam essas frases, dizem essas frases, elas estão optando por aquele caminho mais largo, né? Então, de certo, nenhum de nós será pedido mais do que nós podemos dar. Nós sabemos, Deus não dá a carga acima da nossa capacidade. Então, vamos tentar. E nós conseguimos, sim, né? Depende, o primeiro passo sempre é nosso, né? Então, muita acomodação e muito descuido também tem acontecido nas fileiras do Espiritismo. É difícil, né, nós seguirmos o Espiritismo. Tem uma palestra do Raul Teixeira, eu gosto muito dele, e ele disse que o Espiritismo não é para quem quer, é para quem pode, porque o Espiritismo ele exige bastante, ele dá bastante informação, mas para a gente seguir não é fácil, não é? Então, olha, muita acomodação, muito descuido tem acontecido nas fileiras do Espiritismo, tá? Porque as pessoas elas não são tão humildes para reconhecer um erro, reconhecer a sua natureza e mudar, não é? É difícil eu admitir uma imperfeição, e nós temos, não é? Para depois ir corrigindo, né? Então, muitos têm preferido aqueles caminhos da ilusão e acreditam-se melhores do que eles realmente são. Ah, assim tá bom, eu vou continuar assim, esquecendo ou desleixando a possibilidade de melhora sempre, né? Então, sobre o fascínio do orgulho, que nós temos ainda esse orgulho arraigado, né? Essas pessoas sentem vergonha, medo de se exporem, né? E uma profunda tristeza por estarem próximos daquelas mazelas, daquelas dificuldades que elas gostariam de já ter superado, mas ainda lhes agrada. Então, eu tenho aquele defeito, eu reconheço, eu quero superar, eu sei que aquilo é uma coisa desagradável, mas está fazendo bem ainda para mim, eu gosto de agir daquela maneira, embora reconheça que não seja a mais correta. Nós estamos numa fase difícil, né? Então temos que ir para frente, temos que mudar a nossa mente e o nosso comportamento, né? E aqui também que muitos então, se entregam, desistem e a queda se torna mais fácil. Então nós não podemos esmorecer. Se nós somos espíritas, nos dizemos espíritas, procuramos conhecer os seus princípios, não é só o conhecimento, vamos procurar nos conscientizarmos de todos esses conceitos espíritas para que a gente possa colocá-los em prática, né? E a irmã Cidufo, nesse capítulo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela diz que é imprescindível elastecermos, né? Ampliarmos noções sobre o estágio em que nós encontramos. Nós temos que parar e pensar, né? Aonde eu me encontro, em que ponto da evolução eu estou. Nós precisamos elastecer essa noção do estágio em que nós nos encontramos para poder administrar com sabedoria, com equilíbrio,
aquele conflito que nós temos no nosso íntimo, né? Conflito que nós temos sobre o que nós devemos fazer, né? Nossa mente bate naquilo, né? Sobre o que nós queremos fazer e sobre o que nós podemos fazer. Olha, são 3 situações distintas, tá? Então nós temos que ter bastante conhecimento para saber, né, discernir bem o que eu devo fazer, o que eu quero fazer e o que eu posso fazer, não é? Então nós percebemos que há homens e mulheres espíritas com velhos instintos animalescos que querem ser anjos do dia para a noite. Isso não acontece, tudo é paulatinamente, né? Etapa por etapa, degrau por degrau, né? Outros, né, são detentores de uma grande soma de conquistas, né? Aprenderam bastante, mas entretanto eles se julgam incapacitados, aprisionados àqueles chavões negativistas, tá? E eles se sentem assim menosprezados. Um exemplo que a irmã se dá, como se fossem vermes rastejantes. Não, a pessoa tem um certo conhecimento, mas ela se sente ainda aprisionada àqueles chavões, não tem aquela coragem de se expor mais, não é? E o resultado dessas visões distorcidas, tanto da primeira como da segunda, é o martírio. A pessoa fica se martirizando, né? Porque eu quero e não faço, ou porque eu faço mesmo não querendo, né? Então, olha, vamos ampliar o raio de entendimento sobre o estágio em que nós encontramos. Isso é primordial, nós sabermos aonde nós nos encontramos, em que estágio da evolução eu estou, para eu poder direcionar um outro caminho, não é? Olha, para se chegar a algum lugar melhor, alcançar alguma meta maior, torna-se vital conscientizar sobre onde nós nos encontramos na faixa evolutiva. É claro, né? Sem saber onde nós estamos, nós vamos caminhar para lugar nenhum. E quando eu li esse capítulo, eu li essa frase, eu lembrei daquele filme da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela pergunta lá, ela chega numa encruzilhada e ela pergunta qual caminho eu vou seguir, o da direita ou da esquerda? E a resposta que ela obtém, aonde você quer chegar? Né? Então nós temos que saber aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar, para saber qual caminho que eu pego, o da direita ou o da esquerda. Né? Então, sem saber onde estamos, caminhamos para lugar nenhum. E é tempo perdido quando nós poderíamos estar já no caminho certo, né? Então nós levamos milhões de anos vividos lá na irracionalidade, lá no nosso primitivismo, né? Até alcançarmos essa fase que nós estamos, da hominalidade. E como hominais, avançamos na arte de pensar, o que nos diferencia dos animais, não é? Ou nós temos o pensamento contínuo, nós raciocinamos. Então, e como hominais, nós avançamos na arte de pensar, mas nem por isso nós podemos dizer que nós já somos civilizados. Nós queremos ser civilizados, mas não podemos ainda dizer somos civilizados. A pessoa civilizada é aquela pessoa acordada, é aquela pessoa que age com amor, é aquela pessoa que procura ajudar, não é? Então, vamos parar e vamos pensar, né? Até então, nós somos apenas povos esclarecidos. E graças a Deus que nós já temos essa oportunidade, né? Somos povos esclarecidos que percorrem a primeira fase da civilização. Nós estamos no comecinho, tá? Os primeiros progressos, eles se efetuam lentamente, porque ainda não tem a secundar esse progresso a vontade. A nossa vontade ainda é muito fraca. Nós preferimos ficar parados, né? Deixa como está para ver como é que fica. Então, a partir do momento que a nossa vontade for mais forte, esse progresso vai se efetuar de uma maneira mais rápida, né? Então, esses progressos serão mais rápidos à medida que o espírito vai adquirindo consciência de si mesmo. Você já aprendeu, você já está nesse estágio, pode melhorar, né? Então, é imprescindível ao nosso aperfeiçoamento moral saber em que estágio nós nos situamos, a fim de a gente que nós não fiquemos tropeçando em ilusões de grandeza ou, ao contrário, né, ilusões de incapacidade.
Nós não somos os maiores e também nós não somos os menores. Né? Nós temos que aprender com esses extremos, tá? Para continuar o nosso caminho. E, em verdade, nós apenas iniciamos o nosso serviço de autoaprimoramento. Estamos no comecinho, né? Então vamos agilizar esse processo, né? O trajeto das poucas conquistas que nós conseguimos, ele foi realizado de uma maneira assim preponderante na horizontal. Nós tivemos nosso conhecimento cognitivo na horizontal. E somente agora, né, nessa fase mais nominal, nós damos os primeiros passos para o nosso crescimento vertical, tá? Em direção da abertura da consciência, o terreno dos sentimentos sendo ampliado. Então nós crescemos até agora na horizontal e agora nós estamos começando a crescer vertical, nos encontrando com o mais alto, né? Nós precisamos constatar que nada mais somos por enquanto do que criaturas que ensaiamos nossos primeiros passos para sair daquele primitivismo moral, rumo à humanização plena, à humanização integral, né? E não será errado, não, dizer que nós somos meio humanizados ainda, nós estamos caminhando para a humanização, né? Mas, olha, apesar dessa radiografia de nosso estágio evolutivo, nós não estamos tão bem, não é? Existe muita vertigem ainda provocada pelo orgulho, em razão da nossa pouca competência em nos avaliar. Nós não temos competência para fazer uma avaliação de nós mesmos. Nós sempre nos colocamos ou acima daquilo que nós merecemos ou nos menosprezamos, nos julgamos incapazes, né? Então nós não temos competência para nos autoavaliarmos, temos que aprender a fazer isso, né? Pois se nós mal deflagramos naquele labor de assumir a condição hominal, como que nós queremos agir como anjos? Então, não é possível eu melhorar da noite para o dia, né? Vamos por partes, o progresso é lento, porque não tem ainda a secundá-lo, a dar aquele impulso à vontade. Então, vamos treinar a nossa vontade sempre para o melhor, né? Entre a angelitude e a hominalidade, existe a semeadura fértil da humanização, e nós estamos nessa fase da semeadura, tá? Para depois colhermos todos esses benefícios, tá? Nós carecemos, em primeiro lugar, nos consolidarmos como seres humanizados. E daí ir abrindo, né, essas conquistas, descortinando essas conquistas próprias dessa etapa, para só então, posteriormente, nós galgarmos novos patamares, mas tudo de uma maneira paulatina, de uma maneira gradual, de uma maneira natural, não é? Então, desejando também, a irmã Sidofo faz esse alerta, desejando santificação, muitos aprendizes da nova revelação, eles descuidam de pequenas lições educativas da ascensão, passo a passo, vivendo uma reforma idealizada e não sentida, mais pensada do que sentida. E a reforma íntima, para ela ter a sua efetividade, ela precisa ser sentida, ela ser feita com o coração, com aquela boa vontade, não é? Desprendimento. Então, como conceber almas educadas na mensagem da Boa Nova Espírita? Pois algumas vezes aquela criatura afeiçoada às lições doutrinárias, ela não é capaz de utilizar com responsabilidade e correção um banheiro higiênico dentro do próprio lar, ela não tem a mínima noção dentro ali do próprio lar, como que ela vai querer essa reforma, não é? Então nós temos que partir para mudanças naquelas pequenas atitudes, no nosso dia a dia mesmo, dentro da nossa casa. E o melhor, então, e mais ajustado sentido para o trabalho interior de melhoria, ele pode ser compreendido como a conquista da consciência de si mesmo. Quem eu sou, aonde, em que ponto que eu estou, o que eu estou fazendo, né? Aquela aquisição do patrimônio da divindade que domina no íntimo de nós próprios desde os primórdios da criação. Nós fomos criados pelo Pai. Não é? Então nós temos essa centelha divina dentro
de nós. Vamos tratá-la bem, vamos desenvolvê-la, fazer com que ela desperte, não é? Menos do que vencer as sombras interiores, e todos nós temos, né? O desafio da reforma espiritual, ele requer também a capacidade de criar o bem em nós pela fixação dos valores novos. Identificamos o errado, isso daí não é o bastante, é a fixação dos novos, trocar, não é, um pelo outro, trocar aquele que não é tão bom por aquele que é melhor, né? Mais do que evitar o mal, é necessário saber desenvolver habilidades eternas. Reforma íntima, então, é o serviço gradativo daquela instauração das virtudes celestiais, a aquisição da consciência desse tesouro, o qual todos nós somos convocados a tomar posse diante da lei do progresso. Ninguém vai ficar para trás, todos têm esse mesmo objetivo e ninguém é dotado de privilégio, tá? Basta que eu queira, que eu dê o primeiro passo, que eu me disponha e eu vou ser ajudado a alcançar esse progresso, né? O mal, então, será transformado em bem, o medo será renovado, aprendendo a exercer a coragem, a inveja sofrerá mutação pelo exercício da abnegação, a avareza será metamorfoseada à medida que nos habilitamos ao exercício do desprendimento. Então, nós estamos trocando uma coisa negativa por uma coisa positiva, né? A irritação será convertida pela aquisição da serenidade. O medo contido pode ser trauma para o futuro. A inveja reprimida, ela pode salientar-se como uma frustração somatizada. A avareza apenas dominada, ela pode caminhar para o desânimo. Então não é só dominar, é dominar esse meu defeito, mas substituir por um outro, né? A irritação somente controlada pode caminhar para a raiva. Então contenção é disciplina. A aquisição de novas qualidades é educação. A ressalta que a irmã Cidufo nos faz, né? Então, não vamos nos conter simplesmente, conter aqueles nossos defeitos, tá? Nós temos que adquirir novas coisas, tá? Isso é um processo educativo, substituindo um pelo outro, substituindo o negativo pelo mais positivo, né? Então, disciplinar é meio, educação é a grande meta. E estamos aprendendo sim a descobrir as nossas sombras, tá? Nos analisarmos, tá? Essa é uma etapa do processo. Conhecendo, eu posso corrigir. Conhecendo, eu posso administrar. Então, para terminar, fica o alerta da irmã Cidufo, né? Convém-nos, portanto, a todos nós, laborar pela outra etapa da aquisição, né? Não menos importante, a de aprender a fazer luz e construir a harmonia interior. Eis um bom motivo para nos livrarmos do martírio. Então vamos nos livrar do martírio. A reforma íntima, como a irmã Cidufo salienta, ela é sem martírio, é uma coisa suave, uma coisa que vem do coração e daí ela se instala de uma maneira muito mais eficiente. Um abraço para cada um de vocês e até a próxima. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? E antes de tudo, né, de iniciarmos aí, que sempre levemos nosso pensamento a Deus, a Jesus nosso Mestre, né? Pedindo boas vibrações, paz, tranquilidade, coragem, né? Para que possamos sempre suportar o momento que estamos passando, adquirir, né, aquela força de vontade para a gente continuar perseverando, né? E sempre buscar o aprendizado, né? Rumo ao nosso crescimento espiritual. Então, que possamos sempre aproveitar cada instante, cada momento, né, com a bênção, né, dos espíritos maiores. Que assim seja. Bom, o tema selecionado, né, para hoje aqui é lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens 1 a 5, Allan Kardec, tá? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, como está colocado lá. Antes de iniciar, trazer uma pequena passagem, né? As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes
lhe trazem riqueza. É interessante perceber essa pequena passagem lá de Provérbios, tá? 10:4, que ele é bem simples, mas enfático, um conteúdo bem grande, né? Falando que aquele que é preguiçoso, com certeza, né, vai ter uma pobreza, vai ser aquela pessoa pobre. Porém, aquele que tem uma mão diligente, né, aquele que é trabalhador, que busca as coisas, buscará a riqueza. Num primeiro momento, a gente vai associar isso, né, com o trabalho nosso aqui, no mundo material, né? Quem trabalha, conquista, né? E quem se acomoda e é preguiçoso, deixa de conquistar. Mas devemos levar em consideração também essa pequena passagem, né? Num sentido espiritual, né? Quem busca trabalho, a mão dirigente, aquele que trabalha, né, que faz as obras, vai encontrar também riqueza, né, espiritual. E buscando lá no Evangelho, né, Kardec inicia esse capítulo uma passagem do livro de Mateus, lá no 7, né, capítulo 7, do 7 ao 11. Uma pequena passagem bastante conhecida, né, que a gente vai dar uma estudada em cima dela. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata à porta, abre-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dá-lhe-á uma serpente? Ora, se, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com a mais forte razão, vosso Pai que estais no céu, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Isso é uma pequena passagem de Cristo, né, no livro de Mateus, e ele faz essa comparação, né, que mesmo uma pessoa um pouco endurecida de coração, uma pessoa ruim no primeiro momento, né, que não está muito preocupada com crescimento, com evolução espiritual, mesmo nessa situação, ela não deixa de ajudar o seu próprio filho. Como ele coloca, né? A pessoa ela pode ser ruim, mas ela não vai dar uma pedra para o seu próprio filho para ele comer. Salvo exceções, é claro, mas, de uma maneira geral, né, não busca prejudicar aquele, né, que é tão próximo, que possui um vínculo emocional tão assim estreito, vamos assim dizer. E a comparação dele é justo porque Deus é nosso Pai. Portanto, se a gente pedir alguma coisa para Ele, será que Ele vai trazer algo, dar algo para a gente, né, que fosse ruim, que fosse negativo? Né? Ah, mas se eu pedi e estou sofrendo mais, é que a gente não compreende. Mas será que eu pedi e aquilo que veio para mim não é para me ajudar a conquistar aquilo que eu pedi? É que a gente tem essa mania de não saber interpretar, né? A gente é um pouco ansioso, né? Enfim, nesse momento, Jesus faz aquela comparação, então, né, que Deus, né, é como se fosse um pai perfeito. Ou seja, sendo um pai perfeito, nada de mal ou de mal pode vir através dele. Isso significa que o principal fruto, a principal coisa que ele vai fornecer para a gente é amor e sabedoria. Deus, na sua grandeza, é amor e sabedoria. Ele vai ser o fruto que ele vai fornecer para a gente. É como se fosse uma árvore e a gente estivesse colhendo, bebendo através dela, né? É uma perfeição absoluta a ser colocada, a ser observada. Logo, se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é perfeito, aquele Pai que sempre vai estar ajudando quando a gente pedir ajuda, o mal não reside nele. O mal, então, reside aonde? No próprio homem. O fruto do mal é resultado da imperfeição humana, é a gente que cria, é a gente que permite proliferar ele. E isso está associado principalmente com a razão das nossas escolhas. Ou seja, enquanto eu não desenvolvo, né, meu potencial intelectual e moral, não podemos esquecer disso, né, a gente pode levar, né, caminhos com escolhas erradas. Então, enquanto eu não desenvolvo minha moral, enquanto eu não busco conhecer as coisas, eu posso ir tomando aquele caminho tortuoso, né, e, querendo ou não, me desviar desse caminho de perfeição, me sujeitar a coisas ruins. Eu mesmo provoquei, porque eu que trilhei o próprio caminho. Então,
O próprio homem, nesse momento, né, ele sofre as consequências dos seus atos, sejam bons ou ruins, maus, né? Sejam atos que sejam agradáveis ou desagradáveis. Isso na minha razão de entendimento. No meu nível atual, na minha concepção atual, X coisa é ruim, Y coisa é boa. Eu sei distinguir uma coisa, o que é bom ou ruim, mas será que se eu tivesse uma evolução moral e até mesmo intelectual muito maior, aquilo que é ruim, talvez eu não poderia interpretar de outra forma, que tinha sido bom para mim, para aprender alguma coisa? É uma questão, uma linha tênue a se analisar, né? Tudo dentro da nossa razão de entendimento tem algum motivo para o nosso aperfeiçoamento. Tudo, independente de acontecer com a gente, é sempre para ajudar a gente a se melhorar, para aprender. E que a gente, às vezes, não quer compreender isso, não quer aceitar e acha que isso é mal, que isso é ruim. Kardec questiona, né, já que ele fala, né, um pouco aí das ocupações materiais nossas, na questão, né, 675, que ele pergunta do trabalho. Mas antes disso, né, a gente precisa fazer essa lógica, linkar, né, com a passagem dele aqui. Buscais e achareis. Né? Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Isso é um ponto de vista, né? Se a gente olhar isso para um ponto de vista terreno, a gente vai ver que ela está um pouco associada com a lei do trabalho. E Kardec já tinha questionado isso também, né, lá no Livro dos Espíritos, na questão 675, que já vou comentar. Ora, buscais e achareis. É a mesma coisa, né, que a gente pode fazer uma tradução literal, ajuda-te, né, busque, né, que o céu te ajudará, vamos assim dizer. Isso é puramente o princípio da lei do trabalho. Por isso que eu coloquei aquela passagem inicial das mãos, né, preguiçosas e as mãos diligentes, desculpa. Então, é um princípio da lei de trabalho. Por conseguinte, né, como consequência, está relacionado com a lei do progresso. São duas coisas intimamente ligadas. O progresso é filho do trabalho. Então, esse trabalho, esse progresso, ele é o quê? A ação das forças de inteligência nossa. Conforme mais eu vou me instruindo, mais eu vou trabalhando. Quanto mais eu vou buscando aperfeiçoamento moral, mais eu vou trabalhando. Então, é uma coisa que arrasta a outra. E aí, Kardec questionou, né, exatamente isso, lá na 675. Então, eu devo entender o trabalho, né, somente com ocupações materiais? E os espíritos responderam, não. O espírito trabalha assim como o próprio corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Tudo aquilo que eu fizer de útil, em prol do bem ou do ajuda ao próximo, né, é trabalho. Mesmo que a gente não associe de uma forma assim, mecânica, né, igual a gente está acostumado. Um trabalho virtual, um trabalho de construção, né, um trabalho de ocupação, não sei. É totalmente diferente quando a gente olha para um ponto de vista espiritual. A gente tem que saber, né, entender que são duas vertentes diferentes. Há trabalhos das duas formas, seja da forma intelectual, seja da forma espiritual, seja da forma mecânica. Independente de como olhar, existe tanto no mundo material quanto no mundo, né, espiritual. Quando a gente olha, então, né, trabalho está relacionado com buscar. Eu preciso me esforçar, eu preciso me movimentar, eu quero me aperfeiçoar. Hoje a gente vê isso no próprio trabalho material, né? Quem não se aperfeiçoa, fica para trás. Quem não busca se especializar, fica para trás. Você tem que se movimentar, você tem que trabalhar. No ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Se eu não buscar, eu não vou encontrar. É o mesmo princípio. Se eu não me ajudar, não querer trabalhar, como que o céu vai me fornecer as ferramentas necessárias para isso? Eu necessito começar, eu preciso correr atrás. Então, né, quando a gente olha pelo ponto de vista humano, num primeiro momento, lá nos primórdios, realmente, a gente utilizava a nossa inteligência para buscar o quê? Alimento. A gente queria se preservar contra a natureza, né? Ah, uma tempestade muito forte, uma seca. Ah, estou com fome, né? Coisas bem simples e rudimentares. Para aquela época evolutiva, estava bom o uso da inteligência nosso. Se defender contra os seus inimigos, contra os animais selvagens, era o nosso momento. Conforme a gente foi, né, progredindo ao longo disso aí, a gente foi
tendo uma outra utilidade também para essa inteligência. Porque dentro da gente tem aquela partícula divina, né? Aquele potencial divino. E Deus deixou impregnado dentro da gente aquele desejo de sempre melhorar. E a gente vê toda a evolução que a gente teve, desde a época das cavernas até hoje. Não falo só tecnologicamente, tá? Não só na ponto de vista intelectual. Mas também houve muitos progressos morais. Lógico, há muito mais a se realizar nesse sentido. Mas existe um grande desejo, né, de querer melhorar. E aí a gente utiliza esse conhecimento, né, o aperfeiçoamento através da ciência, a gente utiliza, né, a própria inteligência nossa para poder se engrandecer. No entanto, houve um momento que a gente avançou demais nesse ponto de vista intelectual e deixou um pouquinho para trás o ponto de vista moral. Então, né, por mais que a gente tenha um grande avanço, que a gente quer se aperfeiçoar, quer se melhorar, buscar conhecimento, não adianta só querer isso. Eu também preciso trazer junto comigo o lado moral. Então, a parte moral, ela intimamente está ligada com a gente. E a gente precisa também lapidar, aprimorar, trabalhar com ela. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material que a gente necessita, eu também preciso, né, daquele alimento espiritual. Senão, né, a gente nunca teria progredido lá da época selvagem para a civilização que a gente encontra hoje. Então, a gente necessita também desse progresso espiritual. A gente necessita desse progresso moral. Só que eu preciso buscar para poder encontrar. Ele não vai cair simplesmente na minha frente. Eu não vou aprender de uma hora para outra. Eu preciso viver essas experiências, né, para poder incorporar isso comigo. Mas, né, o progresso, como a gente está acostumado a ver, não é uma coisa que ocorre tão rapidamente. Ele é meio que imperceptível. Se a gente olha numa escala, né, grande de tempo, a gente vê que a gente progrediu. 200 anos atrás, 300, 500, 1000 anos atrás, o progresso é grande, mas eu estou olhando uma escala de tempo grande. Se eu vivo cada dia por um momento, parece que eu não enxergo nessas mudanças. Elas são tão sutis, tão pequenininhas, né? Mas elas existem em grande número. Basta eu querer, né, executar isso. O progresso, ele se realiza no curso da vida. Se eu pudesse ter os olhos do espírito e enxergar vidas passadas, eu enxergaria muito, né, o quanto posso ter progredido. Se eu tivesse uma noção espiritual, né, das minhas vidas futuras, não estou falando de prever o futuro, mas ter uma noção, estudar meu comportamento, meu autoconhecimento, para mim poder, né, me programar, me planejar, vamos assim dizer, eu também entenderia, né, que essa encarnação é tão simples, tão rápida, tão curta, né, por que eu não posso melhorar através dela? Então, né, se a gente não olha por esse ponto de vista, né, se eu coloco só a vida, do nascimento à morte, não faz muito sentido, né, eu querer progredir. Nasci à sorte, vivi uma vida material aqui, vou morrer e desaparecer. Não faz muito esse sentido, então, né, de a gente colocar aí que a vida é simplesmente limitada ao nosso plano terreno. Eu preciso também, nesse olho do progresso, né, abrir minha inteligência e buscar esse lado moral e relacionar com o quê? Né? Com a pré-existência, né, da alma. Assumir, né, a nossa pluralidade das existências, a doutrina da reencarnação. Senão não faria sentido eu ter o aprendizado. Por que eu teria melhorando aqui? Melhorar algo que talvez eu fiquei em débito no passado? Por que eu não posso melhorar algo agora para não ficar em débito no futuro? Por que eu não posso ajudar o outro? Qual é o porquê disso? Eu preciso abrir esse leque, esticar um pouquinho o meu varal, né, e entender que existe um passado que, no primeiro momento, está oculto para mim, embora minha consciência saiba, né, e é um futuro que me aguarda. Se fosse só uma existência, né, uma coisa muito simples, o progresso interior nosso, né, individual, é muito pequeno. Tá? Se eu pegar minha encarnação agora, vamos supor aí que eu vivo uns 80 anos, 90 anos, com sorte, quem sabe. Embora 90 anos pareça bastante, né, para o ponto de vista de um espírito imortal, né, não é nada, é um sopro. Então, nesse pequeno sopro, eu posso fazer um pequeno progresso. Se eu olhar só esse pequeno de intervalo de tempo, que para mim parece grande nesse momento encarnado aqui,
você vai ver que o potencial nosso que o espírito tem, né, ele sempre vai se renovando a cada vida, a cada geração. Toda vez que eu reencarno, né, eu dou continuidade nesse trabalho, de pouco a pouco. Não quer dizer que eu fique ocioso no plano espiritual, eu continuo trabalhando também, me aperfeiçoando, buscando, né, esse aprimoramento. Porém, né, se eu assumir que minha vida é só limitada ao nascimento e à morte, toda vez que eu nasço é uma alma nova, não existe nada antes disso. Toda vez que morre, acabou, não tem continuidade mais do que isso. Se a gente assume, então, esse conhecimento de leis sucessivas, né, das vidas sucessivas, a gente vai ver que tudo vai se tornar um pouco mais claro e compreensível. Por quê? Uma vez que eu sou um espírito imortal, né, e eu estou buscando a minha evolução através dessas reencarnações, a gente vai perceber que eu tenho várias e várias oportunidades de progresso sucessivo. Às vezes a gente nem precisa pedir. A própria providência divina, né, vai me oferecer uma oportunidade para me ajudar. Às vezes ele vai dar aquele empurrão inicial para mim para ver se eu saio um pouco e corro atrás, né? Ele me fornece essas oportunidades também, porque a gente sempre está em busca do nosso progresso, mas temos que querer. Não adianta querer ficar estacionado, né? De pouquinho em pouquinho, se a gente olhar a história humana, a gente saiu daquela época bárbara, né, e caminhou em direção à civilização. Ainda um pouco material, queira ou não, um pouco enrustido de progresso moral, né, mas a gente também está a caminho dessa civilização, né, buscando a perfeição moral aí. A gente realmente se livrar, né, do mal e predominar o bem, que hoje ainda é tímido, né? Por que a gente falou um pouco disso, associou um pouco encarnação e trabalho, né? Porque se Deus tivesse, né, em algum momento, isentado a gente do trabalho do corpo, olha que interessante, não preciso trabalhar. Os meus membros, braços, mãos, pernas, meus músculos, né, vão se atrofiar. Ele mesmo vai se degenerar, meu corpo não vai ter utilidade de ter essa estrutura, né? Se eu tivesse sido isentado do trabalho, né, da inteligência, né, o meu próprio cérebro aqui não ia se desenvolver, né? Por que eu vou pensar? O meu espírito, se tanto fosse isentado de trabalho material e trabalho intelectual, ia se encontrar num estado de infância, ou vulgo o estado animal, né, que a gente se encontrou há milhares e milhares, quem sabe milhões de anos atrás. Ou seja, a gente seria muito primitivo. A gente volta naquela situação do simples e ignorante que a gente era. Ora, se Deus colocou para a gente o trabalho uma necessidade, então ele quis dizer, né, procure e acharás, trabalhe, né, e produzirás. Dessa maneira, né, se a gente olhar por esse ponto de vista, a gente é filho das nossas próprias obras. É uma relação, ó. É uma consequência, né? Ação, reação. Tudo que eu fizer vai refletir em mim. Então, né, eu vou ter o mérito, né, através das minhas próprias obras. Se eu conquistar algo de muito bom, o esforço foi meu. Eu vou ter esse mérito, eu vou ter esse prazer, né? Eu vou ter, né, essa recompensa de acordo com o que foi feito. Mas, se eu partir para um lado, né, inferior, um lado negativo, eu também vou ter consequências que eu não vou gostar, que a gente vai associar com dor, a gente vai associar, né, com uma situação aí se o mal caísse sobre mim. Então, tem que saber escolher o caminho que eu vou tomar nesse momento, né? Que tipo de trabalho eu estou realizando? Que tipo de produto eu estou conquistando aqui, produzindo, né, vamos assim dizer? Que obra está sendo realizada? É uma obra parada, que não progride de forma alguma, e vai necessitar de uma imposição maior para fazer me movimentar? É aquela obra que eu sempre estou querendo progredir e trabalhar? Ou estou tomando um caminho errado, né, nadando contra o sentido do rio? Então, né, Kardec fez essas observações, né, levou em consideração essa questão do trabalho e realmente faz sentido quando a gente analisa pelo lado da lógica, né, quando a gente interpreta por essa forma. Na questão 676, né, ele pergunta, dando continuidade lá, né, por que o trabalho se impõe ao homem? E os espíritos respondem, né, por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação, interessante eles colocarem, e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoamento à sua inteligência. Então a gente percebe que o trabalho que a gente tem aqui hoje, num primeiro momento,
dado o grau de evolução nosso, sabendo que a Terra é um planeta de provas e expiações, é de se associar que esse trabalho, embora um pouco braçal, mecânico, né, exige da gente, canse, né, é uma expiação? Ok. Mas o ponto mais importante que a gente nunca quer olhar e não quer refletir é que ele serve de aperfeiçoamento para a nossa inteligência. Isso está lá na questão, né, 676, tem mais coisas a se comentar a respeito. E aí vem a questão 781, né? Eu me revoltei, né, por algum motivo, e aí vem a pergunta: tem o homem, então, o poder, né, de paralisar a marcha do progresso? Ou seja, eu não quero trabalhar, eu quero parar, eu quero ficar na minha, eu não quero progredir, eu quero ficar sossegado. Sou aquela pessoa bem confortável, vamos assim dizer, né? E, novamente, né, não. Mas tem, às vezes, a capacidade de embaraçá-la, ou seja, de você ficar dando uma segurada, assim, se segura, 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 mas de uma forma ou outra, né, o próprio universo vai conspirar para te empurrar para você seguir para frente. Então, ou seja, o progresso é inerente para todos. Cedo ou tarde você vai ter que trabalhar, cedo ou tarde você vai ter que exercitar a sua inteligência, cedo ou tarde você vai precisar lapidar seu lado moral, você vai ter que buscar o aperfeiçoamento. Não tem como ficar estagnado, não tem como, né, retroceder, não tem como abandonar, né, esse fim com que você foi criado. Olhando então, né, por esse ponto aí, essa questão 781 tem uma outra vertente aqui, que é a letra A, né, a questão 781A. O que se deve pensar, então, dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Ou seja, vamos supor que aquele faz de tudo, né, para fazer as coisas andar para trás aí, ou ficar estagnada, né? E a resposta dos espíritos, né, um fragmento dela aqui. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem se opor a ela, se opor a ele, né? Não tem como, não está na nossa natureza tentar ir contra o progresso. O progresso, então, né, é uma força viva, cuja ação pode ser retardada. A gente pode tentar segurar, como se estivesse pisando no freio. Porém, não anulada, ela sempre vai continuar em movimento, mesmo em passos lentos, tá? Pelo ponto de vista aqui, né, das leis humanas. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, ou seja, tentar, né, pegar essa lei humana, que é ruim, que é uma lei humana má, que está tentando parar o progresso, que não quer deixar se aperfeiçoar, né, quando ela deixar de ser incompatível, né, com o ser humano, que compreende a necessidade do progresso, do aperfeiçoamento, né, aos poucos ela vai se despedaçar. Aos poucos isso vai se diluir, né, vai se quebrar, para poder manter, na verdade, a marcha do progresso. Então, não tem como impedir. Sempre, né, a gente vai ter que seguir em frente e buscar, né, o trabalho de uma forma ou outra. Ele vai chegar até a gente. 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto intelectual sempre se efetua. O progresso intelectual, de certa forma, é verdade, né? A gente sempre vai conseguir se aprimorar, aprender. Mas o orgulho e o egoísmo são duas coisas, né? Dois pesos que a gente se amarra aí, que faz a gente se afundar. Eu posso ser uma pessoa extremamente inteligente, mas se eu estiver impregnado de orgulho e egoísmo, eu não tenho nenhum progresso moral. Eu vou ser uma pessoa, às vezes, fria, eu vou ser uma pessoa negativa, eu vou ser uma pessoa que não vai atrair boas energias e vibrações para ela, né, para mim. E isso, de certa forma, por mais que eu tenha todo o poder da inteligência envolvido, vai ser ruim, vai ser uma experiência, né, às vezes sofredora, em volta de dor, né? Não adianta ter só inteligência, você precisa também, né, progredir moralmente. Eu preciso me despir, né, do orgulho, do egoísmo. Lembrem que Cristo falou, né, meu jugo é leve, deixa para trás essas coisas que não te pertencem. Isso não é da natureza humana? Então, por que não, né? Deixa para trás e carregue. Vá em paz com o jugo leve. Deixe para trás essas coisas que estão segurando o seu progresso moral. Então, né, quando a gente olha por esse ponto de vista, novamente, né, preciso buscar para poder encontrar. Eu preciso movimentar para ir atrás disso.
Para eu poder me despir do orgulho, me despir do egoísmo, né? Eu preciso, né, me ajudar em primeiro momento. Eu quero melhorar, eu quero progredir, eu quero ser um ser, um espírito melhor. Preciso raciocinar, preciso compreender isso para começar a andar e caminhar na direção do progresso. Aqui é o exemplo do orgulho e egoísmo, mas a gente pode pegar vários comportamentos do dia a dia, tá? Será que eu preciso ser uma pessoa fria com aquela pessoa companheira ali? Será que eu tenho que ser uma pessoa que explode de raiva? Será que eu tenho que ser uma pessoa impaciente, né? Será que há muitos comportamentos ocultos, né, não necessariamente ditos aí, né, orgulho e egoísmo, que a gente pode apresentar e às vezes eu não precisava carregar isso comigo. Eu podia deixar para trás, que me ajudaria muito, né, a subir esse progresso moral, né, na nossa reforma evolutiva aí. Bom, baseado nesse princípio que a gente tem os progressos, né, salva a inteligência aí, que querendo ou não, a gente progride, né, mas o moral, principalmente, que a gente precisa lapidar e melhorar, o trabalho é uma necessidade do espírito. Então, né, os espíritos, se a gente olha através, né, da influência deles, nos deixaram um vasto material, né, para que a gente pudesse refletir, né, e ajudasse a gente a realizar o nosso autoconhecimento para ir poder se melhorando. No entanto, né, o próprio homem está inerente na sua espécie, né, gosta de buscar o conhecimento, ele busca pesquisa. Tá? O homem ele tenta fazer descobertas, busca invenções, tudo isso, né, para buscar um melhoramento, né, intelectual, um conforto, né, material. No entanto, a gente não pode esquecer, né, também, né, do lado espiritual. A gente não pode esquecer da nossa reforma íntima, a gente não pode esquecer da nossa evolução. Né? Está inerente, a gente sempre tem essa vontade de ter um pouco mais de conforto, aí você aprende um pouco mais, né, para resolver algum problema. É assim que a gente olha a história da evolução humana. Né? A gente sempre foi baseado em cima de descobertas, inversões. No entanto, eu não posso esquecer também, né, que eu preciso olhar dentro de mim. Não posso esquecer por esse lado. Bom, se os espíritos dessem as coisas de mão beijada para a gente não teria, né, o mérito. Não faria sentido se esse conhecimento caísse pronto para a gente. A gente precisa se esforçar. Se até mesmo nas coisas materiais a gente teve que descobrir, teve que realizar as invenções, né, a gente precisa perceber e tomar conhecimento que eu não vou melhorar. Não é simplesmente vir entrar numa igreja, entrar num centro que só está frequentando ali, ouvindo uma palestra, ouvindo uma missa, ouvindo um culto, seja o que for, eu vou me melhorar. Eu preciso me abrir para receber essas informações. Eu preciso me abrir e saber refletir através delas. O que eu vou aproveitar disso aqui? Nossa, o que ele falou é bastante interessante, preciso pôr em prática. Então, eu preciso, né? Puxa, eu estou ali, agora eu faço uso dessa ferramenta, desse instrumento, seja uma missa, seja um culto, seja uma palestra, um livro, o que for. Eu tenho que saber fazer o uso disso. Não adianta simplesmente achar que só estar imerso no meio vai te garantir, né, um progresso moral. Não, é você que tem que realizar, não é outro que vai realizar por você. Senão, né, se os espíritos dessas coisas de mão beijada para a pessoa mais preguiçosa poderia se enriquecer facilmente. Uma pessoa que é ignorante poderia ser um sábio. Né? Ou seja, eles não iam fazer nada e iam ter todo o mérito, né, daquilo que não fizeram. Então, as coisas não vão cair prontas para mim, ninguém vai resolver para mim. Eu tenho que pegar as oportunidades e os meios e utilizar isso, me autoconhecer, para trabalhar. Então, a gente está conversando um pouquinho aqui desse trecho. Será que não cabe fazer uma reflexão, né, em cima dele aqui? O que eu estou fazendo para melhorar, né, a minha marcha evolutiva? Uma pergunta bem simples. Será que eu estou progredindo moralmente? Né? Será que eu me deixo levar pelas coisas do dia a dia? Isso é um pequeno exemplo. Será que eu me explodo de raiva com facilidade? Se eu começar a trabalhar a raiva, por exemplo, eu já estou progredindo de pouquinho em pouquinho. Se eu parar de ser menos frio, né, com uma pessoa que às vezes eu ignoro, e dar um pouquinho mais de ternura, vamos assim dizer, né, ouvir, ajudar, eu começo a me envolver com o próximo, é um grande progresso também. Mas eu preciso tomar consciência disso.
use a sua inteligência, use a minha inteligência, né, para refletir acerca disso. Eu tenho ela disponível, né? Por que não? Lá em Deuteronômio, capítulo 18, 10, 11, né, ele tem uma passagem interessante. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador. E agora uma passagem interessante. Nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem que consulte os mortos. Se a gente olha pela luz do espiritismo aqui, né, não adianta a gente querer consultar os espíritos, né? Eles não vão entregar para a gente um conhecimento que a gente tem que descobrir por conta própria. Eles não vão entregar uma descoberta, eles não vão entregar uma invenção, isso num ponto de vista, né, material. Da mesma forma que eles também não vão intervir, né, para uma situação de âmbito moral. Se eu caminhar num sentido negativo, eles vão tentar me assessorar, mas quem vai caminhar é você. É você que vai ter que sair, é você que vai ter que levantar e tomar um novo caminho. Eles nunca vão interferir nesse sentido. Eles nunca vão fazer as coisas por você. Eles podem atrapalhar, eles podem ajudar, mas você que vai usar suas próprias pernas, vamos assim dizer, né, para realizar essa caminhada. Então, os espíritos, se a gente olha todo o conhecimento que eles nos fornecem, né, eles não estão isentando a gente da lei do trabalho, a gente tem que continuar trabalhando ainda. Eles estão nos fornecendo ferramentas, né? A gente vê que o nosso cérebro, né, ele aprende conforme as experiências, através de instrução. Então, eu posso ler um livro e falar, puxa, essa ferramenta do espírito, né, esse material dele aqui é muito interessante. Eu começo a refletir comigo e eu vou executando. Puxa, aquele fulano me falou uma coisa muito legal. Não foi o fulano que fez. Eu vou absorver o que ele falou, trabalhar com aquilo e eu vou colocar em prática. Tudo volta no eu nessa situação. Eu preciso me melhorar. Não é alguém que vai pegar e me levantar, né? Não é alguém que vai chegar e falar, ó, tirei esse orgulho. Não, é você que vai ter que desconstruir isso. Você vai ter que passar por essas etapas, provas, expiações, quem sabe, né, para se lapidar. Você pode utilizar tudo que tem à sua volta para te auxiliar. Isso com certeza, né? Os espíritos, então, né, não isentam a gente da lei do trabalho, mas eles nos mostram a meta. Ó, se você continuar percorrendo no caminho do bem, vai acontecer isso, isso, isso. Muito bom. Ah, se você persistir nesse caminho que não é bom, olha o que vai acontecer com você. A gente tem vários exemplos, né? Ah, um caminho ruim, vou me envolver um pouco com dor, sofrimento, prova, expiação. Ah, eu vou pegar um caminho bom, paz, tranquilidade, amor, caridade. A gente vê que tem um contraste, né? E a gente percebe que eles nos mostram com vários exemplos, várias experiências, né? Onde isso vai parar, né? O caminho que eu estou seguindo. Então, o alertar a gente para a gente refletir, para a gente tomar uma atitude em cima disso, né? A gente vai escolher o caminho, querendo ou não, né? Mas você tem que andar, você que vai ter que chegar. Você vai buscar seu próprio caminho. Pode ser bom, pode ser ruim. Por isso cabe uma reflexão. Que caminho que eu estou tomando, né? Às vezes a gente faz isso de uma forma um pouco inconsciente, aí não quer aceitar. Posso topar com pedras, posso tropeçar, posso cair, mas eu vou levantar e eu vou seguir em frente. A gente mesmo vai seguir esse caminho, né? Mas basta a minha vontade, eu preciso ter essa força para empregar, né? Para seguir em frente aí. De um ponto de vista moral, então, né? Para fechar um pouco o raciocínio, quando a gente ora essas palavras de Jesus lá no início, né? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, buscais, né? E achareis. A gente pode refletir dessa forma. A gente pode pedir, né? Que a luz dos espíritos maiores aí possam clarear o nosso caminho. E ela vai ser dada para a gente. Ela pode nos mostrar o caminho que a gente tem que seguir. Isso é muito bom. A gente pode pedir força, né, para resistir a algum mal, alguma tentação, né? É só lembrar da oração do Pai Nosso. E a gente pode ter essa ajuda. Mas a gente vai ter que ter essa força, né? A gente pode ter aquele subsídio, né, aquele apoio, aquele incentivo. A gente pode pedir assistência aos bons espíritos, e eles vão vir nos acompanhar, independente do momento. Vão nos guardar, né? A gente pode pedir conselho, e às vezes, né, a gente pode receber ele aí indiretamente através de outra pessoa, e você não sabe que veio lá de cima.
Às vezes ele vai chegar de alguma forma para a gente que a gente não está esperando, mas ele vai vir esse bom conselho para a gente tomar uma atitude na caminhada. Ou seja, se a gente bater na porta, com certeza ela vai se abrir. Mas aí vem a observação, né? O ponto crucial. Se você for pedir, independente do caminho que você estiver tomando, buscando força, buscando luz, buscando conselho, eles não podem chegar diretamente, vai cair do céu para você, né? Ou o céu vai se acender. Ele vai chegar de alguma forma, esse auxílio seu. Mas o ponto mais importante, você precisa pedir isso com sinceridade, né? Você tem que ter fé, você tem que ter confiança, você tem que ter fervor. Você tem que apresentar humildade. Significa que você está pedindo se melhorar com interesse, né? Não pode pedir com arrogância. Tem gente que acha que tem que fazer uma imposição, né? Uma pessoa ser arrogante, fica com raiva. Por quê? Senão, né, você vai ser abandonado às suas próprias forças, como se diz, né? E qualquer queda que se levar é como se fosse um castigo para o seu próprio orgulho. Então, seja humilde, tenha fé, né? Tenha confiança, tenha fervor. O que você pedir vai chegar. Você só precisa abrir um pouco os olhos dos espíritos, né, para enxergar que o caminho, às vezes, é diferente. Não vai, às vezes, cair do céu, né? Não vai materializar nada para você. Mas, às vezes, pode chegar para um terceiro que você não está esperando, numa situação, numa oportunidade, alguma experiência. Essa ajuda vem. Basta apenas você querer enxergar e entender, né? Saber esperar e ter paciência é muito bom nesse momento. Caso contrário, né, eu mesmo vou tropeçar, eu mesmo vou sentir a dor, eu mesmo, né, vou acabar sofrendo aí para castigar um pouco o meu orgulho, o meu egoísmo, né, buscando o meu melhoramento e aperfeiçoamento, né, espiritual. Tendo um pouco, né, visto essa reflexão, para encerrar eu queria deixar essa pequena mensagem aqui. Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação de nossa vida. Mas precisamos ser receptivos para ouvir sua voz, sabendo interpretá-la através das circunstâncias que cercam nossa vida, levando-nos ao maior progresso espiritual nosso ser. Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus que o guia sem jamais abandoná-lo. Então, que a gente se reconecte com a nossa essência divina, a gente se reconecte com a espiritualidade, se reconecte com Deus, porque aí a gente vai conseguir ouvir as coisas, a gente vai conseguir encontrar o auxílio e ajuda para a gente mesmo estar caminhando, né, e conquistar tudo com o nosso mérito e força interna aí sobre as bênçãos, né, dos espíritos amigos, do nosso Mestre Jesus, de Deus, nosso Criador. Uma boa tarde para todos e obrigado.